O Barroso ele foi, sem dúvida, o mais prejudicado com a perda do visto para os Estados Unidos. Isso aí não tem dúvida nenhuma disso. Ele não foi sancionado com a Magnitsky, tá? Não foi sancionado com a Magnitsky. Ele foi sancionado apenas com a perda de visto. O que para ele, sendo um visto para os Estados Unidos, né, a vida dele acadêmica é toda aqui nos Estados Unidos. E mais uma vez o Barroso chorou, ficou emocionado em público. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal, não sei se vocês assistiram, um vídeo daqueles vídeos avulsos que eu faço de vez em quando, explicando a minha leitura sobre o porquê dos ministros estarem chorando em público por aí. Eu levo em consideração esses fatores psicológicos, né, fatores relacionados à perda do controle total sobre as coisas, porque eles tinham o controle total sobre as coisas e, do nada, eles se viram sem o controle total, se viram sendo sancionados, se viram sendo achincalhados, tendo a sua conduta sendo questionada, inclusive internacionalmente, recebendo sanções internacionais. Então, isso para eles é algo muito sério, é algo que eles levam muito a sério e eles sofrem efetivamente com isso porque eles são vaidosos. Então, esse vídeo, depois, quem não assistiu, depois vai no canal aqui e procura um vídeo meu chamado assim, Sentiram? Por que Barroso e Gilmar choraram ao vivo? Então, não é nem só o Barroso, não, o Gilmar também está chorando. Aí vocês procurem lá na lista de vídeos do canal e vocês vão ver essa análise que eu faço até uma análise, saio da minha área do jurídico, entro ali no psicológico dos caras e tento fazer uma leitura disso, que realmente é algo muito interessante, esse fenômeno que está acontecendo, né? Com a pessoa que tem muito poder e do nada ela se vê ali tendo o seu poder questionado, né? Tendo a sua moral, a sua autoridade questionada, não pelos nacionais, mas pelo mundo. Sim, isso é muito grave para essas pessoas. Então, elas realmente estão sofrendo na pele agora o que elas não imaginavam que iriam sofrer. Certo? Vamos ver aqui, então, o vídeo do Barroso chorando mais uma vez, tá? Mais uma vez o Barroso chorando, voz embargada, enfim, anunciando a sua aposentadoria. Imagina a dor, pessoal. A dor do Barroso anunciando a sua aposentadoria, sabendo que teria 8 anos mais de poder pela frente. E ele entregou isso. A gente vai analisar isso aqui hoje no TV Injustiça. O que leva uma pessoa a entregar 8 anos de poder assim, de mão beijada. A gente vai analisar isso hoje. Mas antes vamos ver a manifestação do Barroso, o Barroso chorando em público mais uma vez. Agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Olha que eu me preparei muito tempo para esse momento. Sem a exposição pública às obrigações e às exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. E sequer tem qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Gostaria de me despedir com uma breve reflexão sobre a vida, sobre o Brasil e sobre o Supremo Tribunal Federal. Apesar da agressividade e da intolerância que ainda se vê aqui e acolá, reafirmo a minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero, a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. Então vocês viram, né? Ele fala que ele está saindo porque ele quer mais poesia, ele quer mais literatura, ele quer se espiritualizar, ele quer meditar,
ir para o retiro espiritual. Será que é isso mesmo? Alguém acreditou nessa história? Olha, eu não acreditei. Eu não acho que ele entregou o poder porque ele quer mais literatura, mais poesia, quer cuidar de si mesmo, ele quer cuidar da pele, quer cuidar da alma. Alguém acredita que é isso? Eu não acredito. Então essa é a pergunta. Por que razão Barroso fez isso? Entregou 8 anos de poder assim. Ninguém entrega o poder assim do nada, de graça, para se espiritualizar. Ninguém faz isso. Na política, as ações de um agente, elas podem ser ações interessadas ou ações desinteressadas. As ações desinteressadas, quando o sujeito faz alguma coisa desinteressadamente, quando ele não tem nem interesse, ele faz um negócio, mas sem interesse nenhum, isso é exceção na política. Quase tudo na política é feito por interesse. A pessoa quer alguma coisa. Então, não é que não possa haver ação desinteressada. Pode haver, isso é possível. Só é um pouco improvável. Quase tudo na política é feito por algum interesse. E quais são as motivações de quem está na política? Quais são os interesses de quem está na política? O primeiro interesse, a primeira motivação é a autopreservação. Então, você pode fazer acordos para salvar-se a si próprio, se você estiver em perigo. Certo? Ali é o primeiro sentimento ali é de se salvar. É aquele sentimento que qualquer ser humano tem na vida, inclusive. Você vê um perigo, você vê, sei lá, um bicho peçonhento se aproximando, uma cobra se aproximando de você, você vai correr, você vai sair de perto. Você tem aquele instinto de autopreservação. E na política as pessoas também têm isso. Quando ela se sente em perigo, ela vai tentar fazer ali alguma jogada política, algum acordo para se preservar. Esse é o primeiro interesse. O segundo interesse que as pessoas podem ter na política é o interesse de ampliar o próprio poder, ampliar a própria riqueza, ampliar a própria influência. No caso do Barroso, aparentemente, não foi isso, porque ele está fazendo o contrário, ele está entregando o poder. Ele está entregando 8 anos de poder e influência. Então, me parece que no caso dele, o que ele queria, o interesse dele, o que o moveu, não foi a riqueza e a influência, foi a autopreservação. Foi aquele primeiro interesse que eu mencionei aqui. Então, entre permanecer no STF e correr muito risco de tomar uma Magnitsky, porque ele já perdeu o visto. Então, ele continuando no STF, ele fica com os holofotes nele ainda. Então, entre permanecer no STF cheio de poder e correr muito risco de uma Magnitsky e tudo mais, ou sair do STF, entregar o seu poder, sair dos holofotes da Magnitsky, se livrar desse problemão, talvez ali, ele fazendo o cálculo, talvez essa segunda opção tenha sido a mais palatável para ele. Talvez tenha sido o que ocorreu. A gente não tem como entrar na cabeça do Barroso para afirmar categoricamente o que aconteceu. Tudo que eu estou falando aqui é análise, é que eu estou fazendo análise junto com vocês. É uma análise, é uma opinião. A gente não tem como ter certeza, a não ser que ele diga. E o que ele disse não me parece muito plausível, então a gente conjectura. Lembrem-se agora de uma coisa, que foi o que me acendeu o alerta. Essa aposentadoria do Barroso, ela foi anunciada logo após aquela conversa que o Lula teve com o Trump por videoconferência. Vocês repararam isso? Vocês sabem que o Lula teve uma conversa com o Trump, por videoconferência, aí estava lá, o Haddad, aqueles caras lá, o Raul Vieira, sei lá quem mais estava. E logo depois dessa conversa, o Barroso vai lá e anuncia a aposentadoria 8 anos antes. I want to introduce you to this platform called SimilarWeb. They've kindly sponsored this video. It allows me to steal my competitors' data. Assim, a gente não sabe exatamente o que foi falado nessa reunião. A gente está apenas especulando aqui a possibilidade do Lula ter acordado, ter feito algum acordo de que nomearia alguém mais neutro, de repente,
em troca do Barroso sair e talvez, quem sabe, recuperar o seu visto, né, que é algo muito importante para o Barroso. A gente não sabe se houve um acordo, eu só estou conjecturando, no sentido que um acordo como esse não seria, assim, maluquice pensar que possa ter acontecido, certo? Então, essa aposentadoria, anunciada logo depois dessa tal reunião do Lula com Trump, me acendeu realmente esse sinal de alerta. Alguém vai me dizer que acreditou nessa história de que o Barroso se aposentou porque queria se espiritualizar, queria curtir a vida? Queria tirar um tempo sabático, ficar olhando para si mesmo, desenvolver a espiritualidade? O Lula ele vai ter que fazer uma indicação para o STF. Se essa indicação, pensa comigo, se essa indicação, essa nova indicação do Lula, acho que o Lula já indicou nesses 3 mandatos, acho que 11 ministros do STF. Que loucura, né? Se essa nova indicação do Lula recair em alguém considerado neutro, ou pelo menos não tão ideológico, e se o Barroso voltar a ter o seu visto americano, aí eu acho que a gente pode ter grande chance de que realmente isso foi um acordo. A gente vai depender do que a gente ficar sabendo daqui a algum tempo. A gente vai ver quem que o Lula nomeou, e a gente vai ver se o Barroso voltou a ter o visto ou não. Então, se houver essas duas coisas simultaneamente, nomeação de alguém neutro, não ideológico, ou pelo menos não muito ideológico, mais devolução de visto do Barroso, aí eu acho que pode ter havido algum acordo. Mas se o Lula nomear um Jorge Messias da vida, um Bessias, aí eu já acho que não teve acordo nenhum. Porque os Estados Unidos, né, jamais aceitariam, né, um ideológico como um Bessias sendo nomeado. Então, assim, são conjecturas. Eu estou aqui conjecturando junto com vocês. A gente não tem como saber, né? A gente vai ter indícios de que isso aconteceu caso essas duas coisas aconteçam. Por exemplo, se o Lula, em vez de nomear o Jorge Messias, nomear um Bruno Dantas da vida. Eu não estou dizendo que o Bruno Dantas não seja esquerdista, mas não é aquele cara, assim, notadamente assim, ideológico, esquerdistão, louco, como um Bessias, que já tem histórico. Um esquerdistão, né, comunistão de escola, que era office boy, né, da Dilma, né, o cara que ia carregar o termo de posse, né, ia usar em caso de necessidade. Esse é o Messias. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. É apenas um... Eu estou aqui, estou analisando, estou filosofando junto com vocês. Marcos Rolim, será que o Barroso fez acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Então, Marcos, essa é uma possibilidade que eu considero, tá? Eu considero. Isso pode ter acontecido. E a gente vai ter indícios de que isso aconteceu caso o Barroso recupere o seu visto. Então, vamos dar tempo ao tempo para a gente ver os indícios, né? Vamos ver. Mas pode ter acontecido. Douglas, 1988. Estranho Barroso questionar a repercussão das consequências dos seus atos sobre familiares. Slippenhaft. Logo ele que chancela os atos do colega Moraes. Esse pessoal não está acostumado a ver os seus atos serem colocados em xeque, a ter os seus atos escrutinados. Ele sabe exatamente o que ele fez. Ele quer fazer sem consequências. Mas, enfim, já viu que essa altura do campeonato não vai rolar. As consequências já estão acontecendo e ele já está sofrendo na pele. É um dos que mais está sofrendo, aliás. Cida Lourenço. Doutora, boa noite. Barroso poderia estar negociando ter os seus vistos de volta? Poderia. É uma hipótese. Como eu falei aqui, com certeza poderia. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não tem como hoje ter certeza se isso aconteceu ou não. Ricardo Amorim. Barroso chorando lágrimas de crocodilo. No máximo, está chorando porque sabe que perdeu. E não porque se arrependeu de algo. Ele é narcisista demais para isso. De qualquer forma, monstros também choraram muito em Nuremberg. Eu também não acho que seja porque se arrependeu. Ou existem sentimentos lá no fundo. Tem um vídeo, né, aquele vídeo que eu fiz
sobre eles terem sentido, estarem chorando em público, né? Ele, o Gilmar. Tem uma série de sentimentos que podem estar misturados ali. Aí seria melhor um psicólogo analisar isso aí. Mas eu acho que pode estar, é uma mistura de sentimentos, é mistura de medo, né, com vergonha de estar sendo apontado internacionalmente como um cara violador de direitos humanos, né, sentimento de estar perdendo prestígio no exterior, não estar mais podendo frequentar os convescotes em Yale, em Harvard. Então é uma mistura de muitos sentimentos.